Pode ser, pode. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Um feliz sábado a todos, irmãos e amigos que aqui estão. Agradeço ao pastor Laércio pelo convite. Estou retornando à igreja da Asa Norte, estive aqui uma vez, alguns anos atrás. Estou feliz por privilégio e oportunidade de estar com a minha esposa, obrigado pela oportunidade. E também poder rever meu filho Israel, que reside aqui em Brasília. Mas amigos estão aqui, alegria revê-los, e creio que Deus tem bênçãos especiais reservadas para nós, para aqueles realmente que desejam estar em contato mais íntimo com Deus no dia de sábado. Muito bem, eu sou professor, então eu preciso muito disso aí, não é? Princípios do criacionismo. Eu coloquei 3 pontinhos. Eu vou colocar alguns princípios. A ordem que eles foram colocados, parece que alguns fazem sentido, pelo menos o primeiro, talvez não seja melhor. Você pode lembrar de outros princípios importantes para o criacionismo. Ontem à noite já procurei dizer de maneira clara que o criacionismo é aquilo que você pensa, mas muito mais do que isso. Ele é muito mais abrangente, muito mais rico. Eu creio que você que gosta de pensar um pouquinho mais, você estudante universitário, pode encontrar preciosidades para o seu intelecto no criacionismo. Um princípio 1, esse texto nós conhecemos de cor, a Bíblia. Que alegria poder realmente ter esse livro. E nós parece que negligenciamos. Aqueles como eu nasceu realmente no lar adventista, o entusiasmo inicial. Meus pais liam a Bíblia para mim. Quando eu consegui ler pela primeira vez, com 7 anos de idade, 7 para 8 anos, a gente entrava um pouquinho mais tarde na escola, eu achava melhor. Eu me lembro que eu fiquei tão animado, tão entusiasmado por poder ler a Bíblia por mim mesmo, que eu fiz o ano bíblico 2 vezes, com 7 anos de idade. Li uma vez e li a segunda vez. De lá para cá eu não tenho parado mais. Mas nem sempre existe aquele entusiasmo, não é, que algumas vezes nós temos ao ler a palavra de Deus. Mas não tem problema, o querer e o efetuar não está em nós. Peça para Deus, você começa a ler, vem o entusiasmo, e você acaba desfrutando das bênçãos de Deus no estudo sistemático da Bíblia. E esse texto realmente tem que sempre estar em nossa mente, não é? Esse eu coloquei como princípio 1, primeiro do criacionismo. A Bíblia, a mais completa e confiável fonte de informação. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que texto fantástico, maravilhoso, não é? Esse é o princípio número 1. A importância da Bíblia, não preciso mencionar para os irmãos que aqui estão. O significado dela para nós hoje, a palavra de Deus, ela transforma vidas, a sua coerência, a sua preservação, a história antecipada em vários textos da Bíblia, não é? Deus comunicando ao homem, compartilhando com o homem a sua onisciência. Que coisa maravilhosa. E eu creio que nós estamos aqui por causa desse livro, senão nós não estaríamos aqui. Ele faz toda a diferença na vida de um ser humano. Vamos então rapidamente para aquilo que vemos em Gênesis 1. Na biologia, na geologia, em outras áreas das ciências naturais, procura-se saber como tudo começou. Aliás, um cientista não devia fazer essa pergunta, porque está se deparando, não importa a cosmovisão, se é evolucionista, criacionista, ele estará se deparando com eventos únicos e irreproduzíveis lá atrás. Mas ele, como um cientista, empirista, se ele deseja assim ser, ele não devia se preocupar com as origens, mas a mente humana, o cientista, ele é mais ser humano do que o empirista. Então, de alguma forma, ele vai se interessar. E aqui nós temos a verdadeira narrativa das origens,
origem da terra, origem do homem, e eu creio que Deus, quando planejou, estava pensando hoje de manhã, parece que não existe ser no universo melhor preparado para enfrentar um mundo hostil do que nós, seres humanos. Deus nos criou de maneira tão perfeita, que mesmo surgindo o pecado, suas consequências, e aspectos degenerativos que conseguimos enxergar na natureza, ainda vivemos, nos movemos e temos algo da imagem, da semelhança de Deus depois de 6.000 anos de degeneração. O projeto foi muito bem feito, muito bem construído. Nosso metabolismo foi preparado para enfrentar um mundo hostil. Ele funcionava de maneira perfeita no Éden, mas assim que o pecado surge, pressões ambientais e outros aspectos degenerativos fazem com que alguns sistemas se manifestem e nós conseguimos sobreviver. Que projeto maravilhoso Deus fez. E eu creio que vale a pena realmente ler esses textos. O planeta Terra, a face bela da natureza, era só a face bela. Não existia nada realmente que tirasse qualquer prazer e felicidade para o primeiro par. Um projeto perfeito de um planeta adequado à vida. Assim foram concluídos os céus, a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Um dos movimentos mais fortes no campo do criacionismo, uma sede nos Estados Unidos, o ICR, são cristãos protestantes que dirigem esse instituto, mas eu fico impressionado, a grande maioria deles não faz a ligação entre a criação e o sábado. Como? Como eu posso ser criacionista sem valorizar esse dia que Deus separou lá na primeira semana? Que oportunidade, que privilégio. Eu tenho um contato contínuo com cristãos, criacionistas, mas que não guardam o sábado. Alguma coisa estranha ocorreu com a cristandade. Um projeto muito bem elaborado pelo inimigo de Deus, de tal maneira que hoje as pessoas leem a Bíblia e não enxergam o sábado, muitos deles. Como vivenciar ou compreender um criacionismo sem o sábado, sem o significado verdadeiro do sábado? Mas isso ocorre. Devemos ser pacientes, devemos ser respeitosos, mas espero que esses, conheço alguns, um dia enxerguem a importância do sábado no contexto do criacionismo. É fundamental. Muito bem. Um terceiro princípio, já conhecemos Gênesis 3, algo estranho aconteceu, uma continuidade de algo estranho que já havia acontecido no céu. Alguns gostam de rotular alguns ambientes como sendo mal ou bom, em função das pessoas que lá estão. Alguns dizem, tua igreja, ou tal congresso, colégio, tal universidade, não deve ser um bom lugar, porque tal pessoa realmente está lá. Se assim fosse, o céu não seria um bom lugar, porque o pecado surgiu no céu. Deus criou seres humanos com liberdade de escolha. Nós estamos aqui, escolhemos estar aqui. Então, de alguma forma, essa liberdade propiciou realmente a escolha do primeiro par. E algo realmente estranho aconteceu. Mesmo com isso estranho, havendo o surgimento do ciclo vida e morte, fazendo parte da existência dos seres, inclusive nós seres humanos, alguns ecólogos olham para isso aqui e falam, essa cadeia alimentar é perfeita. Você não pode mexer nela. Você transtorna ela. Não é bem assim. Se você mexer, tirar um desses elementos, existe um rápido reajuste. Parece que as coisas foram feitas para se ajustarem. Deus sabia, criou já o ser humano e os seres vivos para se adaptarem ao mundo de pecado. Mudanças ocorrem, mutações degenerativas, mas parece que a vida continua, a vida se perpetua. Esse é o equilíbrio ecológico precário. O equilíbrio ecológico original era diferente. Não havia necessidade realmente do predador. A vegetação era a alimentação de todos os seres viventes na terra. Quem sabe fitoplâncton seria a alimentação básica dos seres marinhos. E assim não haveria necessidade desse ciclo vida e morte que alguns acham que é perfeito. Não, é um ciclo adaptado ao mundo de pecado. O anterior era muito melhor, era perfeito. Surge então uma segunda face, a face disforme. Ela faz parte da nossa existência. Nós conseguimos chegar às duas faces, a face bela e a face disforme. Isso confunde algumas pessoas, mas elas estão em uma proporção ideal. Na minha compreensão,
quando o pecado surge, as consequências é como se Deus se afastasse um pouquinho. O seu poder mantenedor não atua de maneira plena. Se ele se afastasse menos, e o homem vivesse 500 anos, a terra fosse mais bela, nós seríamos mais facilmente iludidos pelo pecado. Se ele se afastasse mais, viveríamos pouco, a vida seria difícil. Então existe, de certa forma, um equilíbrio. O mal pode se manifestar até um certo ponto, para que enxerguemos o poder e o amor de Deus, ao mesmo tempo as consequências do pecado. Alguns discordam de mim, mesmo no mundo que estamos vivendo hoje, com calamidades, catástrofes naturais crescentes, como vamos mostrar, eu gosto de lembrar de um texto. Esse texto realmente pode ser confirmado por aquilo que nós vimos há pouco aqui na frente. Onde abundou o pecado, a natureza me mostra isso. Eu vejo mais a graça e a bondade de Deus na natureza do que os efeitos degenerativos do pecado. Quando eu falo isso, eu penso em crianças. O homem não confia em Deus, infelizmente. Adão e Eva não confiaram em Deus. Essa foi uma das causas primordiais do pecado. Mas Deus confia no homem. Nascem crianças ainda. Nós não mereceríamos esse dom, esse privilégio. Nós vimos aqui muitas crianças. Quem aqui trabalha na área de saúde? Médicos, enfermeiros? Seria interessante que vocês fossem no hospital aqui de Brasília. Um hospital bom. E pegasse o prontuário. Todas as crianças que nasceram, as últimas 1000 crianças. Quantas dessas crianças tinham problemas sérios, genéticos, graves? Ou nasceram mortas já? Qual o número? 1000? De 1000? Poucos. Não chega a 10. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos muito pessimistas e olhamos mais os aspectos negativos da natureza. Existe muita coisa bela ainda. Nós temos uma mente ainda que pode pensar, pode fazer escolhas. Que Deus nos ajude a fazer as melhores escolhas. Isso aqui realmente é uma situação precária. Mas ainda as coisas funcionam. Tão perfeitas que elas eram originalmente. Origem não casual dos processos degenerativos. É a face disforme da natureza. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldito é você, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. E ao homem declarou: maldita é a terra por sua causa, ela dará espinhos e ervas daninhas, porque você é pó e ao pó voltará. Surgem modificações na natureza, os seres se modificam, existe uma diversificação associada à degeneração, uma diversificação adaptativa, surgem seres diferentes. Ontem à noite eu mostrei que o fixismo não é uma visão criacionista, não é uma visão correta. O fixismo realmente é uma maneira equivocada de olhar para a história da biodiversidade. Não é? Hoje à tarde, talvez amanhã à noite eu fale um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, eu creio que isso deve ficar claro para nós. O pecado surgiu e as consequências da natureza são notórias. Aqui está aquilo que eu falei um pouquinho ontem à noite. Se você é criacionista, você pensa nisso. Ou seja, existe realmente uma criação original lá em Gênesis. E Deus criou tipos básicos. Nós vamos ler Gênesis 1, 24 e 25 de uma maneira que talvez você nunca tenha lido. Mas os originais, a partir do hebraico, permite essa interpretação e ela se ajusta muito bem às descobertas científicas feitas nos últimos, quem sabe, 100 anos. Muito bem, então, a partir da criação, havia diversificação. Quem sabe no próprio Éden, Deus criou alguns seres que com o tempo podiam sofrer algumas modificações. Cores diferentes, quem sabe o primeiro par de cães, com o tempo, alguns lugares, quem sabe você mudando para algum lugar com um grau de temperatura mais alto ou mais baixo, você se tira melhor no Éden, podia ter realmente algum tipo de modificação já presente, alelos atuando e uma cor diferente no animal. Flores com cores diferentes aparecerem com o tempo. Deus é o Deus da diversidade. Mas parte dessa diversidade latente, ela surge como necessidade após o mundo de pecado. Ajustes adaptativos para enfrentar ambientes hostis que não existiam antes. Não havia necessidade de um urso polar com aquela pelagem no Éden. Para quê? Ia sentir muito calor. Mas algumas modificações ocorreram, já estavam latentes, para que esse animal vivesse a 60 graus Celsius no Polo Norte e confortavelmente. Celsius negativos, menos 60 graus.
Então, esses ajustes permitiram que muitos seres sobrevivessem e se ajustassem a ambientes inóspitos antes não existentes. Esse processo de diversificação adaptativa ocorreu especialmente após a grande catástrofe, que nós conhecemos como o dilúvio de Gênesis 6, 7, 8. Aí a biodiversidade aumentou muito. E aqui, aquilo que nós vemos nos últimos milhares de anos, é muito parecido àquilo que um evolucionista enxerga. Aqui eu tenho uma grande árvore evolucionista, aqui eu tenho uma floresta de árvores. Aquilo que estudamos hoje é muito parecido, são aspectos microevolutivos. O tempo no criacionismo, desde a criação até hoje, é milhares de anos. O tempo no evolucionismo é milhões de anos. Daqui para baixo, eu tenho aquilo que nós chamamos de macroevolução. Tudo converge para um ancestral único, uma árvore. Isso não está de acordo com aquilo que observamos na coluna geológica. A coluna geológica se ajusta muito melhor a uma floresta de árvores do que uma única árvore. E isso aqui é bíblico. Houve modificações, mas os tipos básicos estão aqui, ó. Cada um desses troncos é uma espécie de Gênesis. Então, como podemos ler a Bíblia em Gênesis 1, 24 a 25? Antes, porém, naquilo que podemos concordar com algumas ideias de alguns cientistas que têm a visão evolucionista, é aquilo que enxergamos no presente. Modificações que ocorrem, nós chamamos de microevolutivas. A palavra microevolutiva está equivocada. Ela foi construída por evolucionistas para ligarem micro, daqui para cima é micro e daqui para baixo é macro. Isso aqui fica no campo da especulação filosófica. Isso aqui não pode ser demonstrado cientificamente. Ah, sim. Quando eu vejo os primeiros seres no Cambriano, fósseis, parece uma floresta, não um único tronco. Ok? Biblicamente e cientificamente, esse modelo é muito mais condizente, muito mais coerente do que esse aqui. Ok? Então, Deus criou tipos básicos que sofreram algumas modificações. Ontem quem veio pôde realmente observar os detalhes a esse respeito. Então, eu creio que podemos dizer que esses tipos básicos estão de acordo com a declaração de Gênesis segundo a sua espécie. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a família Canidae. Olha só, uma espécie de Gênesis pode corresponder a uma família na taxonomia biológica que as pessoas estudam hoje em dia, mostrando que a espécie de Gênesis é mais ampla, tem um significado maior, permitindo modificações pequenas. Ok? Aí nós temos o gênero cão doméstico, da família Canidae, o gênero lobo, o gênero cão selvagem e o gênero raposa. Podemos dizer que todos eles provêm de um tipo básico, de uma espécie de Gênesis. E hoje corresponde a gêneros distintos na taxonomia biológica. Muito bem, vamos então ler Gênesis 1, 24 e 25, uma leitura que não fere a narrativa original, e está de acordo com aquilo que podemos entender no campo da ciência. Potencial para modificações adaptativas dos organismos. Ou seja, a espécie de Gênesis pode ser traduzida para tipo básico. Vamos ler então. E disse Deus: produz a terra alma vivente de vários tipos, gado e répteis e feras da terra de vários tipos. E assim foi. E fez Deus as feras da terra de vários tipos, e o gado de vários tipos, e todo o réptil da terra de vários tipos. E viu Deus que era bom. Os biólogos vão entender, é uma origem poligênica, né? Deus cria realmente grupos separados de seres lá em Gênesis. E isso não fere aquilo que podemos aprender cientificamente no campo da biologia. Isso é muito importante. Se um ateu souber que você pensa assim, ele vai te respeitar mais. Porque ele não vai poder realmente contestar muito aquilo que foi apresentado. E é condizente com o texto bíblico. Muito bem. Salmos 8,5 que nos diz, antes de lê-lo, podemos ver alguns artefatos produzidos pelo homem. Aqui eu tenho veículos motorizados. Eu tenho um automóvel, que alguns gostariam de ter. Aqui eu tenho um caminhão razoável, comparado com uma picape aqui embaixo, ele é muito grande. E aqui eu tenho um avião militar brasileiro e um navio militar argentino. Acho que é nuclear, combustível nuclear. Muito bem. Esses objetos, veículos motorizados, eles têm vários aspectos parecidos, ou um corresponde ao outro.
que os biólogos usam isso no campo da biologia para se referir às homologias, como se o termo homologia fosse um termo novo. Não, aqui está cheio de homologias, aqui onde nós estamos. Coisas semelhantes, não idênticas, com o mesmo objetivo. Vamos entender um pouco melhor isso? Eu estou vendo aqui, por que esses sistemas são homólogos? Veículos motorizados. Em comum eles têm pelo menos isso. Uma roda, aqui uma hélice do navio e uma hélice do avião. É um eixo onde existe algo que gira e que promove a locomoção. São sistemas homólogos. Vocês acham que isso aqui foi projetado ou surgiu por acaso? Parece ridículo, né? Mas vamos ver algo diferente agora. Quer ver? Eu confesso que, Israel, eu perdi algumas horas de sono preciosas na quinta-feira à noite também. Não é? Quem é ele? É o mais conhecido de todos, né? Que braço inteligente ele tinha. Michael Jordan. O braço humano. Aqui o morcego. Essa asa aqui é impressionante, a versatilidade da asa de morcego. Um cavalo com pernas realmente poderosas. E aqui a nadadeira de uma baleia. Todos esses aspectos os biólogos chamam de sistemas homólogos. Estão aqui. O braço de um ser humano, a perna de um cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. São sistemas homólogos. Agora, se aqui foi projetado, esses aqui são muito superiores. Não, não foram projetados. É a aparência de projeto, mas não, surgiram por evolução, eles são parentes. Aqui são parentes também? Aí fica ridículo você usar a mesma nomenclatura, aqui também. Mas é incrível. A superioridade desses elementos de locomoção, em relação a esses, é muito grande, é muito grande. Vamos colocar aqui apenas para termos ideia. Eu posso usar esse termo, sistemas homólogos, para me referir tanto a objetos manufaturados, produzidos pelo homem, como a seres da natureza. Sistemas produzidos pelo homem, ou identificados na própria natureza, que mantêm entre si relações de correspondência. Essas similaridades podem ser de caráter morfológico, aparência semelhante, ou estruturais, mesmo plano básico. Esse termo foi utilizado por alguns cientistas evolucionistas, como se fosse uma coisa nova. Chega a ser ridículo se utilizarmos esse aqui para nós. Esse prédio do lado, esse aqui, uma casinha menor, um hospital, tem vários sistemas homólogos. Sistema realmente elétrico, hidráulico, etc. Parecidos, mas às vezes a aparência externa é bem diferente. Então, esse termo parece que ele é interessante. Interessante pode até ser. Se aqui realmente existe planejamento, aqui muito mais. Mas nem assim. O modelo da evolução é tão bem construído que as pessoas imaginam que isso aqui surgiu por acaso. Lá atrás, haveria um ancestral comum a todos esses seres aqui. Infelizmente, alguns acabam sucumbindo a essas falácias. O que nos diz Salmos 8,5? Se o homem realmente é capaz de fazer alguma coisa especial, esse microfone, esse aparelho aqui laser, que no meu tempo de garoto não existia, não é? Tão útil para um professor, resultado do avanço científico, tecnológico. Imagine o que Deus nos deixou para compreendermos o seu amor. Como o homem tem dificuldade de compreender a natureza. Como ele tem dificuldade de imitar a natureza. Recentemente, 2010, 2 cientistas americanos escreveram um artigo na Science. Eles fizeram um estudo para computar, mensurar a informação produzida pelo homem em toda a história humana, até 2007. E o trabalho foi publicado em 2010. Informação produzida pelo homem. Só no site de relacionamento, por dia, talvez, você tenha informação superior a todas as bibliotecas do mundo. A informação digitalizada, a informação disponível hoje é muito grande, a gente não acompanha. Mas eles somaram essa informação. E o valor foi 2,95 vezes 10 a 20 bytes. O que é isso? 10 a 20? É o número. Vamos pegar então um CD-ROM de 730 mega. 1,5 milímetro de espessura. Vamos empilhá-los. Um prédio de 50 andares? Uma pilha de CDs? 730? Não. Para eu ter essa informação, 2,95 vezes 10 a 20, eu preciso de ter uma pilha
de 380 mil quilômetros, vai até a Lua essa pilha. Essa é a informação produzida pelo homem. É uma coisa quase inconcebível. Mas o mesmo artigo diz assim: essa informação é menos de 1% da informação contida num DNA. Se o DNA surgiu sozinho, por acontecimentos fortuitos, então a natureza tem poderes extraordinários. Eu estarei divinizando a natureza, ou divinizando a seleção natural, para produzir tudo que existe aí, segundo a evolução. Resumindo, quando eu vejo a natureza, filosoficamente, sendo honesto, ou existe um Deus por trás dela, ou a natureza é Deus. Quando você pega um artigo e vê as pessoas dizendo o que a seleção natural é capaz de realizar, parece uma divinização desse processo chamado seleção natural. Artefatos humanos e biologia comparada. Nós vemos planejamento e propósito. Deus planeja, Deus tem propósito. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus também tem essa capacidade de planejar, de realizar. Mas menos. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Então, quando o homem é capaz de fazer tudo isso, em vez de olhar para cima e agradecer a Deus, ele se afasta de Deus, ele recusa a Deus, ele afronta a Deus. Isso é muito estranho. Gênesis 6 a 8. Hoje à tarde, a partir das 5h30, eu estarei falando um pouquinho mais sobre isso. O que vocês estão vendo aí? Tem algum pedacinho do mundo que faltou? Está tudo aí, não é? Só que está no plano, né? Uma projeção no plano. O globo terrestre inteirinho está aí. Você está vendo algumas manchas verdes e arroxeadas. Sabe o que são isso? São bacias sedimentares. Essa aqui eu conheço. Bacia do Paraná. Estudei bastante ela. É um pedacinho, aqui embaixo só. Essa parte de cima não conta não, só aqui embaixo. Esse pedacinho é uma área de 1.200.000 quilômetros quadrados e uma espessura de material sedimentar e mais material vulcânico de 7 quilômetros. Mas essa aqui é apenas uma, e essa bacia está repleta de fósseis, muitos fósseis. Estão formando fósseis hoje, em algum lugar da Terra está ocorrendo um tipo de deposição, no mar, no rio, em algum lugar, de tal maneira que daqui a alguns milhões de anos eu tenha uma nova camada sedimentar com fósseis. Será que daqui a 100 milhões de anos, se eu for à África, eu vou encontrar fósseis de elefantes, hipopótamos, leões, animais que vivem lá hoje? Não, não. Nada do que ocorre hoje me faz pensar em alguma coisa lá na frente que gerará camadas sedimentares do mundo inteiro, contendo trilhões de toneladas de seres que foram rapidamente soterrados, senão não estariam aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui, em roxo e verde, são cemitérios. Seres que existiram no passado e foram drasticamente soterrados por uma catástrofe global. Hoje à tarde eu falarei um pouquinho sobre isso. O tempo vai ser curto, mas espero aproveitá-lo bem a partir das 5h30. Muito bem. Fósseis de animais extintos, trilobitas, plantas, cardumes soterrados de maneira única, de uma vez só, mais plantas, lírios do mar, vários animais invertebrados. Quando eu falo em animais invertebrados e marinhos, 95% dos fósseis nessas camadas sedimentares são de origem marinha. O mar invadiu tudo e destruiu tudo. O que ocorre hoje me permite pensar que algo parecido com esse irá acontecer no futuro? Não. Não. Fósseis, troncos, alguém comentou comigo, camadas, um tronco na vertical e várias camadas cortando. Isso aí se formou de maneira lenta ou rápida? Hoje à tarde eu falo sobre isso. Libélulas, seres delicados, estão preservados com perfeição, mostrando que realmente esse soterramento foi muito rápido e catastrófico. Peixes perfeitamente preservados. Esse aqui, o Mesosaurus brasileiros, ocorre no Brasil e na África, mostrando que quando ele foi soterrado, havia um único continente, Pangeia. Pangeia é bíblico. Gênesis 1:9 fala do Pangeia. Um peixe engolindo um outro peixe um pouquinho antes de morrer. Não é? Então, mostrando que tudo foi muito rápido. Então, quando eu olho
para esses fósseis, dinossauros, não é? E essa mãe, ictiosauro, é uma espécie de um réptil marinho parecido com um golfinho. Ela está dando à luz a um filhote, e nesse momento ela está sendo soterrada. Não é? Então não tem como você imaginar lentidão de processos. Eu, como geólogo, olha, eu vou colocar o texto aqui. A coluna geológica e o registro fóssil, para mim, são evidências de uma catástrofe global. Eu não preciso dos dados geológicos para crer realmente na narrativa bíblica do dilúvio. Não preciso. A Bíblia é autossuficiente, ela é autoconsistente. Mas se eu tenho o privilégio de conhecer a natureza, na minha área, campo da geologia, as minhas convicções do dilúvio são muito fortes mesmo, mostrando realmente que o conhecimento que Deus nos coloca à disposição na natureza, ele pode trazer muita luz para confirmar o relato bíblico. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Alguns não, mas tudo bem, isso é uma narrativa, eu diria, folclórica, simbólica do povo hebreu. Pode ter ocorrido alguma coisa, mas em tempo longo. Pois bem, quando você lê Gênesis 7, 8, você vai ver repetido 7 vezes, dia, mês e ano. Para que não houvesse dúvida realmente que foi tempo literal. 1 ano e 10 dias, ou melhor, 1 ano e 17 dias que ele ficou dentro da arca. Esse cômputo é exato. De alguma forma, mesmo na arca, com catástrofes globais ocorrendo de maneira terrível, onde o diabo temeu pela vida e teve que ficar no ambiente do dilúvio, o tempo foi computado de maneira exata. E eu creio que isso nos faz pensar na veracidade de Gênesis 6 a 8. Ellen White diz que uma teoria geológica correta jamais se afastará da narrativa bíblica. Então, isso tem me entusiasmado e motivado a procurar construir um modelo correto do dilúvio. Vamos lá rapidinho, o tempo passa. Gênesis 1, 26 e 27. Eu já falei isso ontem à noite. Alguns cristãos têm um pouco de dificuldade de aceitar o método científico como sendo um método válido. Algumas afirmações são feitas por alguns cientistas. A ciência diz isso, a ciência diz aquilo. A ciência não diz nada. Quem diz é o cientista. A ciência é neutra, mas o cientista não é neutro. O ser humano não é neutro. Então, de alguma forma, ele pode fazer afirmações pseudocientíficas, com conteúdo filosófico muito bem camuflado, que aparenta ser científica, mas não é. Então, a ciência funciona. E você que é professor universitário, ou estudante, ou já passou pela universidade, sabe realmente que devemos, como cristãos, Romanos 1, 19 e 20, nos conclama a encontrarmos Deus, a natureza, através de um estudo sistemático. A ciência, então, investigação científica. Um eficiente método para a correta interpretação dos fenômenos naturais. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Deus é fantástico. Se ele pudesse colocar mais o poder dele em nós, ele colocaria. Ele colocou o máximo que ele pode, para termos as maiores capacidades investigativas, usar o nosso intelecto ao máximo. Lógico, um pecado menos, mas ele não quer esconder nada. Inclusive, o domínio que ele tem sobre o universo, você vai ter domínio também sobre a terra. Eu te gerei a minha imagem e a sua semelhança, eu te dou esse privilégio, você pode gerar seres a sua imagem e a sua semelhança. E o homem realmente usa desses privilégios, muitas vezes, e se afasta de Deus, nega a Deus. Isso é estranho, isso é incoerente, não faz sentido. Aqui está então, vou ousar colocar 3 maneiras pelas quais Deus atua na natureza. Isso é muito pouco, mas um vislumbre. Muito bem, ação divina extraordinária, onde o sobrenatural se destaca. Primeira semana, por exemplo, da criação, já lemos esse texto. Campo de investigação, revelações bíblicas. Eu não tenho como, investigando cientificamente, saber que processo Deus utilizou na semana da criação. Da mesma forma, eu não sei como ele transformou água em vinho. Eu não sei como ele ressuscitou pessoas. Isso são atos de Deus sobrenaturais.
o método científico realmente não alcança. Porque o método científico foi feito para alcançar aquilo que é sensitivo, aquilo que eu posso pegar. Ele é limitado. Então, eu devo acreditar. Mas as evidências desse poder extraordinário, sobrenatural, estão por aí, por toda parte. E talvez a maior evidência do poder de Deus, essa ação divina extraordinária, é o fato de Deus ter transformado o seu e o meu coração. A conversão é um milagre sobrenatural. E é real ou não é? Muito bem, podemos falar bastante sobre isso. O tempo não permite. Então, quem deseja usar a ciência para entender isso, origens, eventos únicos e reproduzíveis, lacunas permanentes do conhecimento científico. São lacunas que não deverão ser preenchidas. Não poderão. Estão além do alcance do escopo, do campo de ação da ciência. Muito bem, mas alguns ateus gostam que fiquemos só lá em cima. Eu não creio nesse Deus sobrenatural. Agora a natureza funciona por si mesmo. Não preciso de Deus. Não. Deus age no mundo natural. Está aí, ação divina ordinária. Ou seja, permanente, natural. Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder. Parte desse poder mantenedor de Deus eu enxergo através das leis naturais que o próprio Deus estabeleceu. Eu consigo associar relações de causa e efeito, eu consigo entender, mas existe lei sem legislador? Campo de investigação, a revelação bíblica me mostra esse Deus natural, que se interage com o homem. Talvez a maior demonstração que Deus age no campo natural é o fato de ele ter vindo aqui a este mundo e tomado a nossa natureza, a natureza humana. Então ele é natural e sobrenatural simultaneamente. Passou aqui nesse mundo como você e eu, uma vida sem pecado, nosso exemplo para vivermos uma vida neste mundo feliz e um preparo para o céu. Então, Deus atua também no mundo natural. Parte desse poder mantenedor eu enxergo através das leis naturais, que podem ser estudadas de maneira objetiva pelo método científico. Algumas dessas leis eu não compreendo. Algum dia eu compreenderei, compreendo parte delas. E uma situação, vamos lá então, ciências naturais. As origens não interferem, estou analisando aquilo que a ciência permite, leis naturais. Lacunas provisórias do conhecimento científico. Então eu posso avançar, é isso que ocorreu. Os avanços do campo científico. As pessoas, quando compreendem cada vez mais a natureza, conseguem produzir coisas fantásticas, em vez de reconhecer, puxa, Deus me deu capacidade para compreender, manipular, quem sabe, a natureza e obter realmente benefícios através disso. Então, aquilo que eu não compreendo hoje, nesse campo natural, quem sabe amanhã eu posso compreender um pouco melhor. Então são lacunas provisórias, e assim a ciência avança no seu conhecimento. É uma pena, mas nem todos pensam assim. E finalmente, uma mistura de ação extraordinária e ordinária. Aí me vem à mente, não só a criação de Deus, mas também o dilúvio. Campo de investigação, revelações bíblicas e história natural. É uma área em que o dilúvio, por exemplo, durante 12 anos, eu estudei um tipo de rocha chamado basaltos. É uma rocha de origem vulcânica. Quando eu olho para os basaltos do Havaí, que se formaram há poucos meses ou poucos anos atrás, os basaltos da Islândia, eles são iguais. Não tem diferença. Só que o vulcanismo que ocorre hoje não se compara com o vulcanismo que ocorreu no passado. Hoje à tarde, vou dizer para vocês que existe um vulcão adormecido no meio do Oceano Atlântico. Chama-se Cadeia Mesoatlântica. É um vulcão de 3 metros de altura, está submerso, com 15 mil quilômetros de extensão. Só tem um pontinho em que ele está ativo ainda. Esse ponto chama-se Islândia. Só que esse vulcão no passado, ele foi tão violento que todo o leito do Oceano Atlântico é formado desse material vulcânico. Numa área de 106 milhões de quilômetros quadrados. Então, alguma coisa ocorreu no passado. O que eu vejo hoje pode me ajudar a entender o processo, mas a amplitude, a abrangência é diferente. Então, alguma coisa diferente ocorreu no passado. Parece que existe uma mão, um poder superior por trás desse evento. Mas alguns vestígios que ele deixou podem ser estudados de maneira objetiva. Eu posso compreender um pouco pela geologia do que ocorreu lá atrás. Então, as lacunas são parcialmente permanentes do conhecimento. Alguma coisa eu posso compreender, outras não. Lacunas parcialmente permanentes do conhecimento científico. É aqui, muitas vezes, que o evolucionismo e o criacionismo se confrontam. Okay?
Hoje à tarde falarei um pouco mais sobre isso. Então, Romanos 1, 19 e 20 deixa claro que Deus se revelou na natureza, de tal maneira que nenhum biólogo, nenhum geólogo, nenhum físico, nenhum químico um dia poderá dizer para Deus: eu estudei a natureza, ganhei prêmio Nobel, fiquei 30 anos no laboratório e não te vi na natureza, não te cheguei na natureza. A Bíblia diz que Deus se revela de maneira tão extraordinária, tão clara, que quem não enxergá-lo não tem desculpas. Estou indo para o final. Eu não tenho como, no momento, essa é a minha definição de criacionismo. Quando eu leio a Bíblia, ela me apresenta a pessoa de Jesus. Esse Jesus, esse Deus, ele atua no campo natural e sobrenatural. Ele está presente nas origens, hoje na manutenção e no futuro na restauração. E eu percebo que essa visão de Deus e essa visão da Bíblia, elas se ajustam a muitos conhecimentos obtidos no campo das ciências naturais. Então o criacionismo, ele é amarelo. Ele não é só verde e nem só vermelho. Ou seja, é uma associação de conhecimento científico e bíblico. É conhecimento de Deus. Então, essa é a minha definição hoje de criacionismo. Cosmovisão em que ocorrem associações intuitivas ou intencionais entre o conhecimento bíblico e historicidade de Gênesis 1 a 11. Doutor Siqueira, esses 11 primeiros capítulos são fundamentais. Eles são simbólicos ou as narrativas são históricas? Elas são históricas. Se realmente colocar como símbolos Gênesis 1 a 11, a Bíblia inteira fica comprometida. Então, esses 11 primeiros capítulos são fundamentais para o criacionismo. O conhecimento de Deus associado, a atuação natural e sobrenatural, e o conhecimento da natureza, nos seus aspectos científicos e estéticos. Se você não tem conhecimento científico, basta olhar para a natureza, como ela funciona, a beleza, os aspectos, as cores, as formas, os sons, a reprodução dos seres. Qualquer pessoa, qualquer ser humano vai ficar encantado, não é? Mas um cientista, ele devia ter realmente um coração mais agradecido a Deus do que as pessoas que não se envolveram com a ciência. Isso não acontece. Nos 20 anos que eu estive envolvido como aluno e professor da Unesp e da USP, eu não vi nada disso. Uma visão ateísta, marxista, kardecista e outras visões que se ajustavam entre si. Isso eu vou falar a seguir. Mas não reflete realmente aquilo que entendemos. Então, Ellen White me ajuda a definir criacionismo. Aqui, essa definição que eu coloquei aí atrás, ela pode ser confirmada. Importante cosmovisão, criacionismo, para uma correta compreensão da história do planeta Terra. Devidamente compreendidas, a ciência e a palavra escrita, a Bíblia, concordam entre si, lançando luz uma sobre a outra, juntas, conduzem-nos para Deus, ensinando-nos algo das sábias e benéficas leis pelas quais Ele opera. Para mim, criacionismo é isso. Não é? Eu creio que você pode ampliar a sua visão criacionista. Bem, só que quando surge o darwinismo, quando surge o marxismo, quando surge o kardecismo e outros movimentos, século XIX, segunda metade, isso foi à toa? Não. Preste bem atenção, eu vou colocar um pouquinho disso agora. Estou vendo aqui a Revista Adventista, a primeira edição de 1849. Está aí. A edição comemorativa, 150 anos depois, 1999. Quando você olha para essa edição comemorativa, você vê aqui 3 faixas de luz, uma aqui e outra aqui. Quando você abre a revista, você vai ver várias declarações que nos mostram o que significa essas 3 luzes. São o quê? As 3 mensagens angélicas. Preste atenção, você vai ficar talvez assustado, talvez não tenha pensado sobre isso. Na mesma época, sincronicamente praticamente, às vezes quase no mesmo mês, ocorreu algo parecido. Manifesto Comunista, 1848. 150 anos depois, aqui está o original, aparece uma edição comemorativa. Nessa visão marxista, o Deus Criador é valorizado? Não. Mas existe algo que combina com essa visão. Vamos ver outro movimento. Livro dos Espíritos, a data, 1857. E
edição comemorativa, 150 anos depois, 2007, o Livro dos Espíritos. Quase simultaneamente. 2 anos depois, aparece A Origem das Espécies. Isso não é coincidência. Isso foi programado. Por Deus, não. Por Deus, está aqui. Esse não. Aí está o original. A Origem das Espécies, Darwin. E a edição comemorativa, 150 anos depois. Quando eu olho para isso, eu vejo algo realmente que pode nos ajudar a entender o porquê disso. Eu coloco uma linha divisória aqui. Se isso reflete a importância de pregarmos as 3 mensagens angélicas, não se esqueçam que na primeira mensagem nós vamos ver claramente que o criacionismo é parte integrante do Evangelho Eterno. Surgiram 3 movimentos. Se existem 3 mensagens angélicas, existem 3 mensagens concorrentes. É um espetáculo paralelo. Isso não ocorre por acaso. É simultâneo, tentando anular o movimento que surge para terminar a obra. Simultaneamente, conhecedor da história, o inimigo prepara 3 mensagens satânicas. Elas estão por aí. Você que é universitário deve ter se familiarizado com algumas dessas no ambiente onde você estuda. O grande espetáculo paralelo, uma notável representação do grande conflito. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência. Esses últimos, de lá para cá, desse período, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, eu não posso esquecer disso. Estou chegando ao final. Olhem isso aqui. Isso não é construído por criacionistas. Cientistas belgas e cientistas noruegueses estão preocupados com os desastres naturais. Hoje foi dito na classe dos jovens, aqui está um casal, você falou sobre isso, sobre os desastres naturais que estão ocorrendo nos nossos dias. Parece que estão aumentando? Parece não é uma visão apocalíptica, não. Esse gráfico foi feito para previsão de catástrofes e como você está preparado para isso. Algumas pessoas pensando na frente. Esse dado, 2000 a 2010, aliás, 1900 a 2010. Está acontecendo o quê? Um crescimento acelerado dos desastres naturais. Se isso continuar por mais tempo, o mundo se torna inviável. Mateus 24 está implícito aqui. Mas não é só isso. Esse aqui fala das pessoas envolvidas, não é? Nesses desastres, aumentando cada vez mais pessoas sendo afetadas negativamente por esses desastres naturais. E o dinheiro utilizado, muito, 350 milhões, é esse que está aqui, crescente. No mundo caótico economicamente, com esses desastres naturais, as coisas vão ficar piores. Quando eu olho para esse quadro, não tem como me esquecer de Lucas 21, 26 a 28. Então, ao olhar os atuais desastres naturais, eu vejo que eles mostram um dilúvio que ocorreu lá atrás. Quando eu vejo um vulcão entrando em erupção na Islândia, e ocasionando em poucas horas um desastre ambiental de grande escala, o vulcão que eu estudei, os vulcões no meu mestrado e doutorado, provocaram desastres muito maiores. Então eu consigo fazer uma correlação com o passado. E também consigo olhar para frente e ver que isso está querendo me anunciar alguma coisa, me apontar para alguma coisa. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, não fiquem tristes, não fiquem apavorados. Levantam-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a nossa redenção. Estamos aqui por isso, aguardamos isso. Mas o que virá depois? Nós sabemos o que virá depois. Mas vamos pensar. Por que o que virá depois me faz pensar em João 3,16? Por quê? Pense um pouquinho. Esse texto nunca será esquecido. Nunca. Por toda a eternidade. Quando olhamos a criação, lemos a palavra de Deus, para o que ela nos aponta? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. No final, na restauração completa, no novo Éden, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
Não tem como. Um fio de ouro liga esse passado com esse futuro. Esse fio de ouro nos remete a um momento mais importante da história do universo, onde o amor de Deus se manifestou de uma maneira incompreensível e extraordinária. Ah, sim. Não tem como olhar para trás, olhar para o futuro, sem esquecer realmente o centro da história humana, o próprio Jesus. A restauração completa e definitiva do planeta, a nova terra. Vamos juntos ler? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus o abençoe.